A vitória apertada sobre Jair Bolsonaro e os últimos dias em que a gente viu muito bolsonarista na rua questionando o resultado das eleições deveriam acender um alerta no PT sobre o quão importante é governar com os evangélicos. O segmento que já responde por 40% da população brasileira e a relação desse segmento com o governo Lula são o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Primeiro vamos fazer uma recapitulação de como que foi a relação do Lula com o segmento evangélico durante essa eleição. No começo do ano, a gente via uma promessa de voto do eleitorado evangélico muito superior no Lula do que tinha sido no Fernando Haddad em 2018. À medida que a campanha do Bolsonaro, ao longo do ano, foi espalhando fake news sobre o Lula, foi tomando medidas de cunho eleitoreiro que foram melhorando, contribuindo para melhorar a popularidade do Bolsonaro, a gente viu a promessa de voto no Lula caindo e aumentando no Bolsonaro. Como a gente sabe, o Lula não ganhou no primeiro turno e conquistar um percentual maior do eleitorado evangélico se tornou uma das missões fundamentais da campanha no segundo turno. O Lula fez aquela carta aos evangélicos em que ele se comprometia com uma série de pontos caros ao segmento, passou a falar muito mais em Deus, em família, em moral, usando palavras que há muito tempo estão incorporadas à forma do Lula de governar, mas talvez não estivessem a forma dele de se comunicar. Bom, o fato é que foi raspando, mas o Lula ganhou. A gente pode dizer que essas medidas estão entre aquelas que foram importantes para garantir a vitória do petista. A frente ampla e a pluralidade do discurso dele em relação a outros segmentos também estão entre elas. Mas e o futuro? No dia do evento com os evangélicos, lançamento da carta para o povo evangélico, a gente deu uma nota na coluna do repórter Eduardo Guirotto, que trabalha comigo, sobre uma conversa do Gilberto Carvalho, ex-ministro do Lula, e um dos articuladores dessa carta junto ao segmento evangélico, com um outro pastor que estava lá no dia do evento. E o Gilberto Carvalho falou para esse outro pastor sobre como seria importante governar com atenção para os evangélicos. Essa frase do Gilberto Carvalho não deveria se perder para o bem da governabilidade do Lula. O Lula precisa que os evangélicos se sintam representados também por ele. E isso não tem nada a ver com colocar necessariamente terríveis pessoas. Isso não tem nada a ver com necessariamente colocar terrivelmente evangélicos em vários cargos federais, fazer nomeação do STF e por aí vai. Claro que ter pessoas evangélicas no governo é muito importante. Ah, mas elas têm que estar lá porque são evangélicos? Claro que não. O critério religioso não pode e não deve ser de maneira alguma um critério para escolher alguém para algum cargo. Mas é compreensível que o eleitorado dessa religião queira se ver representado no governo para todos. A mesma pluralidade que o Lula buscou nos dois governos anteriores dele, que ele já disse que quer buscar na composição desse governo, tem que abarcar os evangélicos. Ele tem que fazer com que não só os políticos evangélicos, mas o eleitorado perceba que não há nenhum tipo de preconceito por parte do seu governo a essa religião. Vamos tentar fazer um exercício de empatia, caso você não seja evangélico. Tenta pensar como que deve ser ruim você perceber que existem pessoas que têm preconceito contra você porque você é evangélico. É o mesmo sentimento que uma pessoa de qualquer outra religião sente quando é alvo de preconceito. O governo Lula não pode fazer com que o eleitorado evangélico perceba que, para ele se sentir representado, ele precisa necessariamente estar com Bolsonaro ou com a extrema-direita. Se isso acontecer, talvez numa próxima eleição, esse apertozinho que fez o Bolsonaro perder dessa vez, essa vírgula,
pode garantir a vitória dele.